coberto de suor, de horror e chorando, de desespero. Tentou afastar as mãos do monstro de si e implorou por ajuda. Ele não queria morrer, enquanto o monstro aproximou-se dele, abrindo a boca e esticando a língua. Bin agarrou o rosto do monstro com as mãos, tentando afastá-lo, e sua mão tremeu do esforço. E de repente, o bracelete em seu pulso anunciou que o cérebro de uma pessoa comum. Houvera detecção e, graças a isso, iniciou-se o resgate. Bin olhou para o bracelete, perplexo. E, no próximo momento, de repente, um raio de ataque brilhante atravessou o monstro, destruindo-o, e o corpo despedaçado do monstro voou em pedaços, em direções diferentes. No ar, acima dele, notaram o dispositivo mecânico. O dispositivo solicitou que ele entrasse para o combate, para salvar sua vida. Bin chorou de alívio. Por um instante, ele parou, ajoelhado no topo da torre. O dispositivo abriu um compartimento onde Bin deveria entrar. E compreendendo para onde precisava ir, ele se levantou e correu em direção ao dispositivo. Outros monstros já haviam subido ao topo da torre. Neste momento, ele era perseguido. Mas ele conseguiu correr até a borda da plataforma. Ele já estava dentro e entrou no dispositivo. Depois de seguro, o dispositivo ativou seu ataque, destruindo muitos monstros na área com um poderoso raio de luzes. Como Bin nunca havia controlado um dispositivo de combate antes. A IA e automóvel gerou automaticamente um plano de fuga e perguntou se Bin queria executá-lo. Bin, dentro do dispositivo, encolheu-se confuso ao olhar para ele. Mas no fim, ainda chorando de alívio, ele pediu para executar o plano de fuga. E, então, agradeceu ao dispositivo. Outra sessão foi realizada em breve no Senado. E um dos homens, franzindo o rosto em fúria, aproximou o microfone de si e, direcionando-se à deusa da justiça, perguntou quem lhe deu o direito de dar acesso a um civil, a um dispositivo de combate. Ela respondeu diante da importância e urgência do assunto. Ela acreditava que a implementação necessária das leis da Federação 11. A execução de 21 e 37 foi realizada na atual situação. O outro Essas homem três leis conferiram à deusa da justiça o poder de tomar decisões diretamente, sem interferência do Senado. E o presidente acrescentou: se a deusa da justiça não tivesse violado leis, aguarde a vontade do povo. Então não havia motivo para responsabilizá-la. Virando-se para a deusa, ele perguntou: qual era a situação atual lá fora? Ela anunciou que 59.812 pessoas haviam sido salvas até então. E esse número estava aumentando gradualmente. Fechando os olhos, o presidente lamentou que, se tivessem feito isso antes, eles teriam salvado ainda mais vidas inocentes.
O homem que havia falado antes perguntou se o presidente tivesse pensado nas consequências. Ele tinha certeza, se todos pudessem controlar o dispositivo de combate, então qualquer um poderia matar alguém. E matar qualquer um em geral. O presidente anunciou que, na situação deles, ele acreditava que, com armas, os cidadãos, a primeira coisa que fariam seria se salvar. O homem ainda não se acalmou. Indignado, perguntou o que viria a seguir. Ele anunciou que poderia haver uma luta por comida. Sequestro de reunindo suas próprias tropas para opor-se ao governo. E a nobreza, ele perguntou se este lugar ainda poderia ser um país decente. Depois de tudo isso, o presidente o olhou severamente, declarando que não poderiam privar os civis da esperança de sobrevivência deles, apenas por causa de algo que nem sequer havia acontecido. Ainda, o homem levantou-se abruptamente da cadeira e começou a sair da sala de reuniões. Aviso de que, se surgirem problemas no futuro próximo, o presidente teria que assumir a responsabilidade. Ele franziu o senho ao vê-lo sair, mas não disse nada. Em breve, monstros vagavam pelas ruas de Bishock County. Involucrado em chamas e, em um dos prédios, alguém sugeriu que eles se separassem. O homem perguntou por quê. O interlocutor respondeu: o tempo de paz havia acabado, confessando que queria viver. Sentado perto do quarto, onde as pegadas sangrentas indicavam, queria dizer que poderia, e sua namorada, a quem falava, usando o dispositivo nos óculos. Ele perguntou se realmente poderia. Ela ordenou que ele esquecesse disso, porque ela tinha certeza de que ele tinha algo melhor. Pense em como sobreviver. E os únicos que poderiam protegê-la agora era a nobreza. Ele falhou, estava ferido e sangrava abundantemente, de uma ferida profunda no braço. E ele, dobrando-se, perplexo, perguntou se era realmente o homem. Ele percebeu que a garota sempre o desprezava. De repente, ele parou de colocar a mão na cabeça e tentou negar o que estava acontecendo. Lembrando do que a garota disse, no final, ela despediu-se e desligou. E Feile congelou. Seus olhos se alargaram. Depois disso, ele ligou para outra pessoa e, quando sua mãe atendeu a ligação, ele perguntou como ela estava. Ele também se perguntou se ela estava bem. Enquanto falava, o veneno em sua ferida já havia começado a se espalhar pelo corpo. E sua mãe respondeu. Ela já estava na zona segura, graças à técnica de combate eficaz. Isso a salvou. Ela perguntou pelo filho. Apesar do suor e com os olhos cerrados, tentando conter o sangue que escorria pelo queixo, disse que estava bem. No final, ele cobriu a boca com a mão. E sangue desceu pelos seus dedos. Mas ele tentou sorrir e disse que entrou em um departamento secreto da Federação. Devido
ao acordo de confidencialidade. Ele não poderia entrar em sua mãe por muito tempo. Mas ao se levantar, pediu que ela não se preocupasse, declarando que estava seguro aqui. Ele também pediu que ela o enviasse uma mensagem se sentisse sua falta. E avisou que desligaria. Depois de desligar, ele apoiou a mão na parede para se equilibrar. E assumiu que o tempo havia acabado, enquanto tirava os óculos. Ele apertou os óculos com tanta força em suas palmas que eles racharam. E então ele declarou que não havia nada que não pudesse deixar ir. Agora, ele só queria matar. Assim que ele disse isso, seu corpo foi cercado por uma aura ameaçadora. E ele mesmo mudou, saltando do prédio onde estava. Ele criou um ataque mágico, causou uma grande explosão. E ele subiu mais alto no ar, para evitar danos dele. Ao se dissipar o fogo, ele avistou um cráter profundo, onde estava o epicentro do ataque. E descendo lentamente, olhou para os monstros que corriam em sua direção. Ele sacudiu a mão e matou o monstro mais próximo, ignorando o jato de sangue que saiu dele. De repente, ele soltou um grito de surpresa. Ao olhar para o lado, notou outra aura escura visível ao lado. Observando atentamente a fonte daquela aura, ele notou a silhueta de um monstro, de pé em um montão de cadáveres. E sorriu maliciosamente, indagando se tentava se igualar a ele. Ele não permitiria que aquele monstro fizesse isso. E inclinou a cabeça. E várias protuberâncias ósseas surgiram em sua espinha, com aglomerações de aura aparecendo entre eles, formando lentamente membranas. Usando essas asas, Fai subiu no ar. E ele chutou com tanta força que o chão estremeceu. Apareceu uma grande nuvem de poeira. Uma aura de energia mágica o acompanhava. E enquanto ele continuava a subir, ele declarou com um sorriso predatório que tudo vivo nesta cidade era dele. E finalmente atingindo a altura necessária, ele congelou na coragem, olhando para a área abaixo. Chen Shan logo voltou à sala que havia deixado antes e pediu desculpas por tê-los feito esperar. De repente, seus olhos se alargaram surpresos e notando que o quarto estava vazio. Ele chamou Ana. De repente, o aparelho no seu guante começou a tocar. E erguendo a mão, King Shan franziu o senho. Ao ouvir a mensagem, não queria mais incomodá-lo. Então, desejando-lhe bem, ela despediu-se. O protagonista chamou sua atenção e pediu que ela escaneasse o quarto e descobrir o que aconteceu aqui, nos últimos 30 minutos, aparecendo ao lado dele. Ela anunciou ter compreendido tudo. E quando a análise foi concluída, hologramas de Ana e Oda surgiram diante dela. E ela gritou. Nesse instante, Ana percebeu que seu pai estava morto. O protagonista adivinhou que o problema no Império apareceu mais cedo do que esperava.
E ele se alegrou por ter impedido Ana do retorno do... Depois disso, ele se voltou para a deusa da justiça e pediu para ela rastrear os movimentos de Ana. A deusa da justiça mostrou um mapa, mostrando os movimentos de Ana, e anunciou que o alvo deles era para o Império Fuxi. Jin Shan resignou-se, lembrando que a tia Ana era imperatriz do Império Fuxi. Ela estava indo lá para pedir reforços. Nesse caso, o que aconteceu na vida passada dele poderia ser evitado. E ele lembrou que Ana era uma profissional, quem possuía um dos 5 elementos, e alguém como ela, certamente, ter uma alma com força especial. Ele imaginou Ana usando suas habilidades e observou que aquele monstro, a criança santa, especializava-se em absorver tal poder e transformando-o em nutrientes para sua evolução. Ele imaginou a criança sorrindo maliciosamente. Enquanto direcionava sua aura mágica para Ana, ela foi forçada a se tornar alimento da criatura, e sua alma foi devorada. Apesar do sofrimento, ela resistiu. Isso ultrapassou o que uma pessoa normal suportaria. Ana sobreviveu, e só quando a influência se alastrou demais, que o Império Fuxi e os outros países declararam guerra ao templo sagrado. Ana foi salva. Quando a imperatriz do Império enviou seus povos lá, e depois disso ela passou o resto da vida enfrentando o templo sagrado, esperando libertar um dia o Império Orlanque. O protagonista imaginou tudo o que recordava. E a deusa da justiça, de repente, sugeriu que ele estava pagando demais atenção ao templo sagrado e perguntou se ele queria as informações mais recentes sobre o Império. Ela perguntou, confusa: que tipo de informação era essa? A deusa da justiça criou um painel diante dele, mostrou Hill e anunciou que um discípulo da corte sagrada ocorreu a invasão de uma fronteira da Federação da Liberdade, com 20 pessoas, a 3 minutos e 15 segundos. Ela também anunciou eles se dirigiam à capital e ela examinou atentamente a imagem do discípulo de Hill, do tribunal sagrado. Ele perguntou, será que este é o mesmo insano e inhumano, sádico e pervertido? Isso não parecia importar para ele. Entrou no território da Federação da Liberdade, ou o Império Fuxi. Seria um problema de qualquer forma. Ele tinha certeza de que deveria encontrá-los. Mas a deusa avisou que o líder supremo deveria refúgio aqui, ao invés de enfrentar o inimigo pessoalmente. King Shan disse que Hill veio por ele. Então, ele não poderia escapar de qualquer maneira. Entretanto, ele admitiu que a deusa da justiça estava certa e declarou que não deveria encontrá-lo pessoalmente. A essa altura, na floresta, um cozinheiro levando um prato de comida para Hill. Quem estava sentado em uma cadeira lendo um livro anunciou que o café da manhã estava pronto. Enquanto Hill preparava seu café da manhã com tranquilidade.
4 monges se postaram em volta, prontos para repelir ataques. E sem levantar os olhos do livro, ele pediu ao cozinheiro que deixasse o café da manhã. O homem obedeceu. E Hill fechou repentinamente o livro, fechando os olhos. Risou e perguntou onde estava o molho de tomate favorito. O cozinheiro suou de horror e pediu desculpas a Hill. Notando que eles haviam saído tão repentinamente, ele esqueceu de levá-lo. Ele colocou o livro na mesa. Então, pediu ao cozinheiro que não se preocupasse, declarando que tudo estava bem. Ele sorriu, abrindo os olhos. Então, pegou e antes que o cozinheiro pudesse falar, exceto o nome dele, ele golpeou a lâmina com força, desfregando o pescoço do homem. Sangue jorrou da ferida, caindo na mesa e a comida sobre ela. E Hill disse que poderia usar o sangue do cozinheiro. Ao invés de molho, os monges tremeram ao ver o corpo do homem cair. E concentrou-se no sangue que saía de seu corpo. Eles tremeram de medo, e ele cortou calmamente um pedaço de carne ensopado em sangue, dizendo que era delicioso. De repente, uma sombra caiu em seu rosto. E ele franziu a testa, questionando o porquê da escuridão. Ele ergueu a cabeça, suando de emoção. Ao notar a nave de batalha galáctica flutuando no ar acima dele, começou a formar-se um ataque perto da arma, no avião e na colina. Ao notar a bola brilhante, perguntou a si mesmo o que era. No momento seguinte, um ataque poderoso foi direcionado a ele e causou uma explosão que se espalhou bastante. Xing-Shan, que pilotava o navio de guerra, assista a isso com um sorriso e aconselhou Tio a ir para o seu Deus. Depois do incêndio, o protagonista notou um cratera. Formou-se no epicentro do ataque. Mas ele se defendeu ao erguer um escudo em torno de si. Com sua habilidade, ao baixar o escudo, ele franziu o senho indignado e perguntou quem era. Ele mandou que o homem saísse e usando o dispositivo de comunicação. Chen perguntou se era o discípulo do Monte da Corte Sagrada. Ele respondeu que era ele, e notando que a identidade foi confirmada, o protagonista começou a eliminar. Ele esticou as palmas, assustado, mandando-o parar e sugerindo que ele estava enganado. Chen Shan, com várias máquinas voadoras adicionais, voando em direção ao dispositivo, observou que não houve erro para que a inspeção anual da Galáctica ocorra. A batalha deve ser realizada e ele será cuidado. Ao mesmo tempo, a colina, excitada, franziu o rosto, lembrando que esses navios de guerra galácticos da Federação da Liberdade, especializado em guerras de grande escala. Ele não entendia por que estava sendo alvejado. Mas, de repente, percebeu algo. Ele pediu para esperar 1 minuto. E percebeu que essa voz pertencia ao alvo de sua missão. Ele lembrou da imagem de Chechen que viu
e com uma testa franzida de raiva, ele o insultou. E se ele realmente fosse tão legal, ele deveria lutar sem seus estúpidos navios de guerra. Ele mandou que ele viesse e lutasse com ele de forma justa. Mas o protagonista cruzou os braços, rolou os olhos e perguntou de forma ampla: por que lutaria contra ele quando ele tinha 20 navios de batalha galácticos? Ele queria falar algo. Ele estava tão indignado, ele não conseguia juntar suas palavras em frases coerentes. King Shan disse que Hill chegou a tempo. Porque, embora as armas modernas sejam ineficazes contra eles não sabiam se o mesmo aconteceria com as armas eles não sabiam se tinha o mesmo efeito em humanos. Ele disse que estavam apenas testando agora e vários navios de guerra nas proximidades. Imediatamente começaram a concentrar energia para outro ataque. Hill gritou de horror. Tentando negar, disse que era injusto. Ele estendeu os braços, fortalecendo o escudo em torno de si. Mas Shen Shan continuou a atacá-lo. E o solo só foi mais destruído por causa disso. Uma explosão forte obstruiu a visão. No entanto, sem esperar que o fogo se dissipasse, a deusa da justiça anunciou que o experimento estava concluído e observou que a primeira conclusão deste experimento mostrou que armas modernas ainda são eficazes contra pessoas. Além disso, houve também uma segunda conclusão. Mostrou que a deusa da justiça sucedeu em assumir totalmente o controle das naves galácticas pela primeira vez. E graças a isso, todos os inimigos foram destruídos. Agora, eles precisavam voltar, e ele cobriu os olhos. O protagonista disse que permitiram que Hill morresse rápido. Mas, em qualquer caso, foi uma grande perda para o templo sagrado. Olhando para a deusa da justiça, ele sugeriu que ela concluísse a missão, e ela respondeu que compreendeu tudo. Em breve, em uma reunião secreta dos 9 cabeças. O painel de sistema que mostrou a explosão causado pelos ataques do navio de guerra anunciou que a deusa da justiça havia concluído treinamento, a compatibilidade com o controle remoto. O controle dos navios de batalha galácticos era de 97,122%. Com um atraso de 1,03%. Este foi um excelente resultado. E o chefe da família Wong perguntou: isso significava que eles entregariam seu espaço aéreo para as máquinas? Ele não poderia permitir isso, pois se fosse assim, ninguém se sentiria à vontade. O líder da família Bai acendeu um cigarro. Avisado de que este não era o verdadeiro problema, perguntou: quanto mudou a deusa da justiça? Ele puxou um drag, exalando fumaça. E o chefe da família Wong perguntou confuso: que mudanças poderiam ocorrer na máquina? O líder da família Bai estendeu a mão, dizendo que a deusa apenas trazendo um grupo inteiro de naves de batalha galácticas apenas para lidar com o discípulo do templo sagrado. E perguntou:
Isso não é estranho. O líder da família, Wu, segurando o queixo com a mão, admitiu que era estranho e perguntou: e se reiniciarmos a deusa da justiça? Xinchou, cruzou os braços e apontou seriamente que a Federação da Liberdade sofreria dano enorme se reiniciassem a deusa da justiça. Durante a epidemia de zumbis e ghouls, o chefe da família Wong fechou os olhos, lembrando que podiam lidar com os mortos-vivos, apenas matando-os todos. Além disso, uma vacina estava sendo desenvolvida. O problema eram os ghouls. Outro havia acrescentado: esses monstros evoluíam a uma velocidade aterradora, se tornando cada vez mais como monstros marinhos. O chefe da família Bai fechou os olhos e tocou o nariz com os dedos. Concordo com isso, dizendo que já conhecia muitos ghouls de alto nível, que não podiam ser mortos pela tecnologia deles. Apenas especialistas podiam lidar com eles. E, expirando outra porção de fumaça, ele perguntou por que evoluíram rápido e só quando mataram esses mesmos especialistas, ou de sua própria espécie. Xingqiao disse que devem confiar na deusa da justiça e confiando nela para controlar a situação. Caso contrário, a situação pode piorar. Quando mais ghouls evoluíram, o chefe da família Bai perguntou se devem considerar outro plano. Nesse caso, ele franziu o senho sério ao olhar para os interlocutores. E o chefe da família Wen adivinhou do que ele falava e ficou surpreso com isso. Mas Xinqiao recusou a proposta, notando se eles atacassem o presidente agora, então, quando as pessoas souberam a verdade, elas começariam a desprezá-los. Isso afetaria muito sua proposta. O chefe da família concordou com satisfação. Tomou outro trago e disse que o presidente era apenas um representante. Rápido. Um navio Bao chegou à Torre 101, no condado de Sha. E Chen Shan avançou um pouco e observou que era esperado de soldados inexperientes para estabelecer uma fortaleza. Aqui, ele parou na frente dos guerreiros e eles começaram a se apresentar para ele. Coronel do Exército e artista marcial. John Ben foi o primeiro a se apresentar, seguido pelo coronel do Exército e artista marcial John Fan. E a última a dizer seu nome foi: Coronel do Exército e marcial estão desiludidos. Depois de todos se apresentarem, Ben avançou e apertou a mão do protagonista. Recebendo-o, notou, ele era o capitão de um grupo de profissionais. Chen Shan admitiu ter se agradado em conhecê-lo e disse ser um especialista enviada pela deusa da justiça para coletar todas as informações sobre o estranho zumbido. Olhando para os soldados, ele perguntou se os três foram os únicos a vir para essa missão. Você bem confirmou isso seriamente, explicando que eram das forças especiais e todos pertenciam ao reino de artes marciais. Então,
puderam proteger Shihan. Fechando os olhos, ele disse que era ótimo. E sugeriu que eles coletem informações sobre o Gula normal em Bisha County. Eles caminharam mais fundo no condado e pararam perto de uma grande laje. No centro da praça, os fãs perguntaram de repente como eles encontrariam a escola numa área tão vasta. O protagonista respondeu: eles não iriam procurá-lo, já que viria até eles por si só. Ele ativou a habilidade. Torrões de sangue surgiram ao lado dele, e ele espalhou-o no asfalto à sua frente. O sangue espalhou-se rapidamente pelo chão, e os soldados começaram a olhar cautelosamente ao redor, prontos para repelir um ataque se necessário. De repente, um barulho veio do lado. E os monstros que sentiram o cheiro do sangue começaram a se aproximar do local onde estavam. Yin sorriu ao olhar para Tin Shan. Lembre-se de que os mortos-vivos eles eram particularmente sensíveis ao cheiro do sangue. Então, esta era a maneira mais rápida de atraí-los. No momento, fãs sorrindo entusiasticamente. De repente, sugeriu a exterminação em massa dos monstros. E ele se posicionou de costas para a coisa, preparando-se para usar suas habilidades. Os monstros se aproximaram, mas os fãs de repente caíram. Joelho. Tentáculos surgiram do chão ao lado dele, avançando em direção aos monstros, envolvendo seus corpos, squeeze-os com tanta força que os monstros morreram. Ela também não esperou muito e fechou os olhos. Ela estendeu os braços para os lados, usando trepadeiras fantasmas. Uma aura mágica começou a emanar dele, causando plantas poderosas e grossas a crescerem do chão. Começou a esmagar os monstros uns contra os outros. Entretanto, alguns monstros conseguiram burlar a defesa. Aquele ventilador e o prédio do enguarde. Mas Yuben já estava pronto para recebê-los. Quem notou o monstro mais próximo ativou uma aura mágica em torno de si. O monstro já corria perto dele e abriu a boca para atacar. Mas no momento em que ele fechou a boca, de repente, o corpo de Yuben mudou drasticamente, aumentando de tamanho, rasgando algumas de suas roupas. As presas do monstro não conseguiram morder Abens pele, e ele, erguendo as mãos bruscamente, atacou 2 monstros próximos ao mesmo tempo. Depois disso, ele começou a lutar contra outros monstros. E, assistindo a batalha de lado, Shinkan percebeu que eram elementais de terra, plantas e metal. Ele percebeu que eles tinham boas habilidades. E, de repente, ele se distraiu, voltando-se para o lado ao notar um movimento estranho entre os monstros. Ao olhar mais de perto, viu que os monstros se separaram, cedendo espaço a um ghoul que passava por eles. Exclamou que queria matar Jin Shan, sorrindo, notando que isso era excelente, sendo este o alvo deles e notando o ghoul se aproximar. Você diz que
Isso era ruim. Como já estavam muito distantes, havia muitos mais monstros do que esperavam. Ele perguntou se precisavam de reforços. Entretanto, retirando seu arco e preparando várias flechas de uma vez,